Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre taxa de transferência de dados. Antes eu vou falar alguns conceitos e lembrar outros conceitos que talvez vocês já tenham visto. Então o primeiro é sobre o armazenamento de dados. Quando nós armazenamos dados no HD, pendrive, qualquer mídia, né, de armazenamento, nós utilizamos o sistema binário, onde cada milhar ele tem 1024. Então, portanto, um exemplo aqui de um arquivo de 4 kilobytes, ele vai precisar de 4.096 bytes para ser armazenado. Aquela memória vai precisar ter essa quantidade de bytes para armazenar esse arquivo. Tá? Ou, né, transformando isso para bits, lembrando que cada byte é um conjunto de 8 bits, então nós temos, essa memória vai precisar ter 32.768 bits. Para isso, basta multiplicar a quantidade de bytes vezes 8. Então, vejam bem, ó. Aqui eu multipliquei 4 kilobytes vezes 1024, então eu achei a quantidade de bytes. Multiplicando por 8, eu acho a quantidade de bits que eu vou precisar para armazenar esse arquivo aqui. Quando nós falamos de taxa de transferência, nós não vamos usar mais o 1024 para cada milhar, porque os bits eles são transmitidos um a um, bit a bit, muito rápido, né? De uma forma muito rápida, mas vai bit a bit. Então, quando se transferiu 1000 bits, realmente foram 1000, né? E não 1024. Então, por essa razão, a gente utiliza 1000, tá? Para quando a gente vai considerar velocidades e taxa de transmissão. E relembrando aqui os conceitos de download e upload que são importantes, tá? Então, o download, quando nós transferimos, nós pedimos para transferir alguma coisa que está em outro computador, em um servidor, ou como nós costumamos dizer agora na nuvem, que nada mais é que um servidor que está ali com aquele arquivo, ele vai ser transferido para o nosso computador. Então isso é um download. E o upload é o contrário, quando você passa alguma coisa do seu computador celular para um sistema, um servidor, ou para algum outro computador. Então aqui alguns exemplos de download. Quando você lê um e-mail, o seu computador, seu sistema, ele fez download daquele texto. Quando você salva o anexo que está no e-mail, ou simplesmente abre ele no próprio página de e-mail, você clica naquele anexo, ele tem que fazer o download para mostrar isso para você na tela. E também quando você salva aquele anexo. Então, quando você visita uma página web, você também está fazendo um download, você faz um pouco de upload, que é a requisição, e depois os dados vêm via download para o seu computador. Quando você navega em uma rede social qualquer, né? Eu só quis ser mais específico um pouco, mas a rede social também é uma página web, um sistema web. Quando você visualiza fotos que podem estar armazenadas na nuvem ou em qualquer outro sistema, em próprias redes sociais, quanto mais fotos, vídeos você abrir, mais download você está fazendo naquele momento. Porque são dados com mais bytes para serem descarregados do seu computador e você ter essa visualização. Então, alguns exemplos agora de upload, quando você está mandando dados do seu computador para um outro computador. Quando você envia e-mails, quando você envia anexos também pelo e-mail, enviar arquivos para um drive na nuvem, né? Você armazena aquilo em um servidor. Quando você faz uma live, né, você
você tem que transmitir a sua imagem, áudio e tudo mais que tiver ali, você está fazendo um upload. Quando você faz chamadas de voz ou vídeo por aplicativos, quando você envia texto, foto, arquivo, áudio, qualquer outro tipo de documento, por exemplo, usando o WhatsApp. Então você também está fazendo um upload. Velocidade nominal. Os equipamentos que são usados para transferência de dados, para transmissão de dados, eles têm uma velocidade máxima que o fabricante diz que é. Então, essa velocidade que o fabricante diz que ele suporta, a velocidade máxima, é chamada de velocidade nominal. Então, a velocidade real, ela sempre é mais baixa. Quando você vai utilizar o equipamento, você vai perceber que ele não funciona, ele não atinge essa velocidade que o fabricante diz que tem. Porque essa velocidade nominal, ela é testada em laboratório e é feita no melhor ambiente possível para aquele equipamento. Então nós temos alguns exemplos de equipamentos e suas velocidades nominais. Nós temos uma placa de rede Ethernet, das primeiras placas de rede, que atingia 10 megabits por segundo. Logo depois veio a Fast Ethernet, com 100 megabits por segundo. E atualmente a que nós utilizamos é a Gigabit, que atinge 1000 megabits por segundo ou 1 gigabit por segundo. Nós temos roteadores sem fio, e cada roteador possui um padrão. E claro, esse padrão ele vai evoluindo. Então nós temos o padrão N, o padrão AC, AX, né? O N, por exemplo, a velocidade nominal é de 600 megabits por segundo. Na prática, ele chega a 100 megabits. O padrão AC, nominal 1300 megabits por segundo, ele vai conseguir ali uns 200 megabits, tá? Ou talvez um pouco mais. E um outro padrão mais atual ainda, o AX, atinge até 10 gigabits por segundo, mas a nominal é mais baixa, tá? Com certeza. Então agora vamos falar sobre a velocidade real. Então, essa velocidade real depende de vários fatores, por isso que quando o equipamento é testado em laboratório, aquela velocidade nominal é uma, mas na prática você tem interferências, quando é rede sem fio, você tem vários outros fatores. Então, contratar essa internet rápida não significa que seu celular ou computador ele vai conseguir utilizar toda aquela velocidade. Por exemplo, você contratar uma internet fibra ótica de 200, 300 megabits por segundo e colocar um roteador do padrão N, que nominal é 600 megabits por segundo, porém ele consegue entregar só 100 megabits por segundo. Não adianta você colocar a internet 200 megabits que não vai resolver. Você vai ter que trocar o seu roteador por um mais veloz para que você use realmente toda aquela velocidade de internet. Então, como eu disse, outros fatores podem alterar essa velocidade. A distância que você está do roteador sem fio, se o cabeamento é cabo de baixa qualidade ou está mal feito o cabeamento, o computador tem placa de rede antiga. Então, tem vários fatores que podem influenciar nessa baixa velocidade de um sistema todo. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais.